Boa noite, gente linda! Estamos aí iniciando um pouquinho de atraso, a gente pede um pouquinho de desculpas, né? Falhas técnicas, mas aí a gente dá sequência a mais uma live dessa semana tão bonita que a gente preparou aí com tanto carinho, né? Sobre essa proposta de conscientização, né? Sobre a violência contra a mulher. E aí, essa semana tem sido muito gostoso, né? De muita formação, de muita informação, participação da galera da base, participação do povo aí dos outros regionais que vem nos abrilhantar com sua presença. E aí a gente segue construindo, né? Esse caminho lindo de diálogo. E aí, primeiramente, eu quero saudar as minhas companheiras que estiveram aqui durante todos esses dias, mediando as lives, né? E eu trago o nome da Carolzinha com C, que também está participando conosco dessa live, a Lívia, a Lelê, né? A Letícia, a Dandara, a Carol com C, que está ali mais nos bastidores, né? E a Carla e a sua companheira, que está, né, nessa contribuição de intérprete para que as lives sejam mais inclusivas. E eu quero dizer, assim, que eu sou super fã de vocês, eu falo isso sempre, e como está sendo importante todo esse protagonismo e toda essa coragem de vocês, mulheres. Obrigada por me impulsionar tanto na caminhada pastoral. Saudar também todas as nossas companheiras convidadas, né, que participaram aqui durante todos esses dias de live. Realmente foi tudo muito rico. E aí a live de hoje, né, um assunto mais polêmico, e a gente entende que essa proposta de conscientização mesmo sobre a violência contra a mulher, ela tem que ir para além dos viés sociais, a gente precisa de falar isso dentro dos nossos espaços religiosos, né? Então é por isso que nós temos aqui dois convidados, né? Temos a honra de receber e desde já agradeço pelo doce sim de vocês, né? Nossa querida pastora Home, secretária-geral do CEBI, né? Pastora da Igreja Luterana. Muito obrigada. Você quer fazer alguma consideração agora no início, Home? Ela não está escutando. Oi. Só quero agradecer, desejar boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando essa live e dar os parabéns para a PJ pela iniciativa. Obrigada. A gente que agradece sua presença aqui, está sendo muito enriquecedor para todos nós. Também agradecer o doce sim do nosso querido Jorge Boran, que dispensa comentários. É uma alegria muito grande estar dividindo essa live com você. Obrigado, vocês. Estou muito contente de trabalhar com vocês este assunto que é muito importante. Então, galera, já vou pedir para vocês, obrigada, Boran, pela sua fala, pela sua participação. Vou pedir para a galera aí já dar o like, inscreve no canal quem ainda não inscreveu, segue a gente na PJ Arquivix, tá? Segue a gente lá. Vai falando aí nos comentários de onde vocês são. Tô vendo já a galera aqui da Arquivix, o Gil, Carolzinha, Dandan, Valdê, lá de Minas Gerais, está aqui nos prestigiando, a Camila, nossa querida assessora. E aí a gente dá início a essa live, né, trazendo um pouco da proposta da teologia feminina, e eu passo a palavra, então, para a nossa querida Home. Obrigada, Eviane. Eu só vou pedir, assim, quando estiverem faltando uns 5 minutinhos para o final do meu tempo, que você me avise. Sim, pode deixar. Ótimo. Então, como eu já disse, eu quero cumprimentar a todas as pessoas que estão acompanhando essa transmissão, agradecer ao convite, saudar o Boran, a Iviane, a Carla, todas as pessoas que estão contribuindo para essa transmissão e destacar a importância do tema escolhido
para discussão nesse dia de sábado, que é Igreja e Patriarcado. A gente refletir sobre as estruturas patriarcais das igrejas nem sempre é um tema que nos agrada, porque a gente tem uma imagem bastante idealizada de igreja. E a gente esquece também que igrejas, elas são organizações humanas. E muitas das estruturas sociais, elas também perpassam as estruturas, as institucionalidades das igrejas. Então, as igrejas, como instituições, elas se formam em contextos sociais, em contextos históricos, contextos econômicos e contextos políticos. E, nesse sentido, uma sociedade que é estruturada no patriarcado, que eu já vou explicar melhor o que significa esse conceito, que se organiza em estruturas racistas, uma sociedade que se organiza numa sociedade de desigualdade de classe econômica, essas características todas, elas também estão presentes na igreja. Então, a igreja não é um espaço isento de desigualdade. Também nas igrejas, a desigualdade está presente. Então, essa é uma das questões que eu gostaria de pontuar. A pergunta seria, essas estruturas desiguais, elas são consolidadas, elas são permanentes, é possível transformar? E eu vou dizer sim, é possível transformar, desde que a gente tenha a abertura e a vontade de fazer essas transformações. Mas talvez, assim, no âmbito das igrejas, a gente tem uma razão muito especial para olhar de forma crítica para as estruturas geradoras de desigualdade, porque nós temos a fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo é o nosso principal motivador para a autocrítica que a gente precisa realizar permanentemente no que é ser igreja. Porque Jesus, ele não falou de uma sociedade desigual. Jesus não falou na criação de hierarquias. Jesus sempre anunciou a equidade, Jesus sempre anunciou a igualdade. E principalmente no tocante às mulheres, Jesus não discriminou as mulheres. Jesus sempre acolheu as mulheres, sempre dialogou com elas, mesmo que na época dele as mulheres não eram sujeitos, as mulheres não tinham direito ao nome, à autonomia, elas não tinham direito à educação, elas não tinham uma série de direitos. Mas, apesar disso tudo, Jesus sempre dialogou, caminhou e conviveu com as mulheres de igual para igual. Então, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte: o que é o patriarcado? Em primeiro lugar, o patriarcado é um sistema sociocultural, em que poucos homens têm poder sobre mulheres, crianças, escravos e um povo colonizado. Aí, por que a gente destaca poucos homens? Porque o patriarcado, ele se organiza de forma hierárquica. Então, os homens que realmente têm poder são aqueles homens da elite econômica, da elite política e também das elites religiosas. São aqueles que estão no topo da pirâmide. Outra questão, esses homens de elite vão ter poder sobre suas mulheres, mas as mulheres das elites, por sua vez, também vão acabar tendo um tipo de poder, embora sempre menor que o poder dos homens de elite, sobre mulheres escravizadas. E
sobre crianças, as crianças também são afetadas pelo patriarcado. E o patriarcado se estrutura sobre uma política colonial, que é uma política de dominação e uma política de violência. Existem algumas teólogas feministas que dizem que no contexto religioso cristão, a gente também poderia falar do quiriarcado. O que significa o quiriarcado? Kyrie é uma palavra grega que significa senhor. Então, o quiriarcado seria, assim, a dominação do senhor. E o que significa, para análise teológica feminista, o quiriarcado? Primeiro, ele é um sistema piramidal, então ele é organizado em pirâmide, bastante complexo, com estruturas sociais interseccionais e multiplicativas de dominação e subordinação, de domínio e opressão. Essas relações são construídas sobre o direito de propriedade dos homens de elite e sobre a exploração, dependência, inferioridade e obediência das mulheres. Então, o quiriarcado ele é muito similar ao patriarcado. Na verdade, ele é quase que um sinônimo de análise das relações pautadas e baseadas em poder. Porque essa é a grande questão que envolve o tema que a gente está discutindo aqui. O poder. Como é que a gente relaciona o poder na igreja? Uma das questões que eu quero chamar a atenção é justamente para a perspectiva da dominação. Então, quando a gente vai olhar para a questão, quando a gente vai olhar para a presença das mulheres nas igrejas e de como as mulheres são tratadas nas igrejas, a gente precisa olhar de que forma a tradição judaico-cristã foi se constituindo. Então, é muito importante que a gente analise a Bíblia, porque a forma como durante séculos se leu a Bíblia contribuiu muito para legitimar o patriarcado ou o quiriarcado social e também eclesiástico. Então, a Bíblia tem um papel muitíssimo importante quando a gente quer olhar para a forma como as mulheres são tratadas, tanto na sociedade quanto nas igrejas. Em primeiro lugar, quando a gente vai falar sobre patriarcado e igrejas, a gente precisa compreender que a Bíblia não é um livro neutro. E por que falar da Bíblia? Porque para nós, cristãos e cristãs, a Bíblia é o nosso livro sagrado. A Bíblia tem um papel importante na nossa orientação religiosa e na nossa orientação de fé. Se a gente quer ver qual é a essência da mensagem do cristianismo, a gente vai recorrer aos evangelhos. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento, que a gente analise de que forma a Bíblia também é instrumentalizada, de que forma a Bíblia é utilizada para justificar e legitimar o papel submisso que é destinado às mulheres. Então, como eu estava dizendo, a Bíblia ela não é um livro neutro. A Bíblia ela é também um instrumento político contra a luta da libertação, da dignidade das mulheres. Vamos pensar no contexto brasileiro. Aqui no Brasil, nós somos um dos países mais inseguros do mundo para mulheres viverem. Eu sei que no Espírito Santo, apesar de ser um dos estados mais evangélicos do Brasil, também é o estado que
apresenta os maiores índices de violência contra a mulher. Aí a gente pode dizer, como assim um Estado tão evangélico apresentar os maiores índices do Brasil em relação à violência contra a mulher? Se ele é um Estado com uma maioria cristã, não deveria ser ao contrário? E aí a gente vai começar a observar sobre como é que nos cultos, nas missas, nas igrejas, são abordados e tratados os textos bíblicos. E aí a gente vai encontrar que existem muitos textos bíblicos que falam que a mulher deve ser submissa ao homem. Essa afirmação é uma das principais que contribui para subjugar as mulheres e colocar as mulheres numa relação de desigualdade e numa relação de violência. Nós temos textos bíblicos, por exemplo, principalmente lá nas cartas pastorais, que vão dizer que não cabe a uma mulher ensinar um homem, que uma mulher ou pode ensinar outra mulher, ou ela pode ensinar as crianças, mas ela jamais deve ensinar um homem porque ela não tem inteligência suficiente, porque ela não tem capacidade suficiente. Esses textos são reveladores de como se estrutura a sociedade e também as igrejas. Outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, que essa influência patriarcal que estrutura a sociedade e que também acaba refletindo na forma como as igrejas se organizam, ela teve um impacto na nossa tradição religiosa, que é o cristianismo, bastante negativo em relação a nós, mulheres. Se a gente pegar ao longo da história, a gente vai ver que nós conhecemos muito sobre a participação masculina em diferentes momentos históricos da formação do cristianismo, e conhecemos muito pouco sobre o papel das mulheres também no desenvolvimento dessa tradição religiosa. Por exemplo, nós conhecemos muito sobre Moisés, mas muito pouco sobre Miriam, quando tanto Miriam quanto Moisés foram lideranças importantíssimas, elas lideraram a travessia no deserto. Eles tinham uma coordenação, uma liderança compartilhada, não era uma liderança hierárquica. Só que justamente por causa desse viés patriarcal, a liderança de Miriam foi sendo apagada ao longo da história. Aí a gente pode dizer, mas então a gente não vai mais olhar para a Bíblia? E eu vou dizer, não, nós precisamos todos os dias olhar para a Bíblia. Como diz um amigo meu, o fantástico da Bíblia é que ela nos permite conhecer todas as contradições humanas. Então, a Bíblia, ela também fala da violência contra a mulher. A Bíblia, ela também fala na acolhida da mulher. A Bíblia também fala de estupro. A Bíblia também fala de castigo. Tudo isso, a Bíblia também fala de guerras, e de pessoas, crianças, escravos, mulheres que eram feitos escravos depois da guerra. Todas essas contradições, essas lutas por poder humano, a Bíblia apresenta. Então, é muito importante a gente ler a Bíblia nessa perspectiva sócio-histórica, antropológica. Se, por um lado, a Bíblia foi usada para manter as mulheres subordinadas e impedir a sua emancipação, a Bíblia também pode servir como um instrumento importante para que as mulheres
se reconheçam como sujeito, para que elas se reconheçam como seres amadas por Deus. Isso porque, assim como o homem, nós também somos imagem e semelhança de Deus. Só que nós somos uma imagem e semelhança de Deus diferente. Então, nós temos a mesma dignidade que os homens. Essa afirmação é muito importante para um primeiro contraponto em relação ao patriarcado. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, isso significa que nós somos iguais. Deus nos criou iguais e não diferentes, iguais em dignidade. Outra questão é que a própria relação que Jesus tinha com as mulheres é um indicativo importante de que nós precisamos ser tratadas com respeito, de que não cabe a nós sermos subjugadas pela força, como tem sido ao longo da história e como é aqui no nosso país. Outra questão: as mulheres são as crentes mais fiéis na Bíblia como palavra de Deus. A maioria das pessoas que leem a Bíblia são mulheres. Só que a interpretação bíblica, ela é feita por homens. Então, as mulheres estão lendo a Bíblia a partir de interpretações que são masculinas. E como toda interpretação é poder, é óbvio que quem tem o poder de interpretar também pode manipular a interpretação. Outra questão que eu gostaria de destacar, que a gente fala muito na transformação da sociedade, na transformação da economia, na transformação das leis, só que a gente não pode pensar em transformar a sociedade sem também transformar a religião. Porque a religião, ela é uma estrutura humana, ela é uma instituição humana. As espiritualidades é que vão nos tornar, que podem libertar a religião das suas estruturas de poder. Outro detalhe que eu gostaria de destacar, quando a gente pensa em igreja e patriarcado, é a pergunta se existem princípios éticos que são válidos na Bíblia. Aí eu vou dizer que sim. Por exemplo, o mandamento do amor. Só que não é um amor romântico, não é um amor idealizado, mas é um amor que tem a capacidade da crítica, que tem a capacidade de falar o basta. E esse paradigma, esse mandamento do amor, é que é um elemento central para a gente discernir a validade ou não de determinadas doutrinas e dogmas humanos. Então, eu vou parando por aqui e depois a gente pode abrir para discussão. Muito obrigada. Obrigada, Romy, pela sua fala. Galera aqui nos comentários te elogiando, dá vontade de sentar e só ficar ouvindo, né, gente? A Romy falar realmente traz uma reflexão muito bacana para a gente. E aí, o pessoal tá aqui, ó, a Mari, que eu não mandei um beijo para ela, um beijo, Mari. Temos a Elisa, lá de Mossoró, né, ela pertence ao CEBI, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, e aí a Mari, ela frisa aqui a frase, né, não podemos transformar a sociedade sem transformar a religião. O Gil traz que falta estudar a força feminina dentro da igreja, e as pessoas já elogiando essa partilha. Você quer continuar? A gente passa
a fala para o Boran e volta para você. Vocês que mandam hoje. Não, pode passar para o Boran, e é importante ouvir ele, depois a gente conversa mais. Então vamos lá, a gente faz então isso, a gente volta com a Romy um pouquinho, e a galera vai interagindo aí, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, pode ir colocando aí que a gente vai lendo, eu e a Carolzinha também. Então, Boran, podemos te ouvir agora? Tudo bem. Então, tudo bem, gente? Eu preparei uma apresentação em PowerPoint e começamos com o Zoom, depois deu problema e mudamos para Meet. Então, eu vou tentar abrir o PowerPoint, senão a gente fala espontaneamente. Pode ser? Então, vamos ver. Entire screen. Sim? Tá. Não estou vendo. Espera aí. Share. Tá, eu acho que eu vou falar espontaneamente. Acho que é melhor, que eu não estou conseguindo localizar. Eu não estou muito acostumado com Zoom. Bom, então, não estou acostumado com Meet, né? Bom, então nós estamos estamos aqui falando agora da Igreja Católica, né? Como funciona a questão do patriarcado na Igreja Católica, né? Que é diferente do que, por exemplo, nós estamos aqui com o grande problema que no Concílio Vaticano II, que terminou em 44, né? Então, um arcebispo falou que a Igreja Católica precisa urgentemente colocar a mulher como centro da sua preocupação em termos de a mulher está invisível dentro da igreja em termos de tomar decisões. E é urgente assim porque são 600 milhões de mulheres. Então, e houve vários estudos, durante eu me lembro conversando com Dom Luciano Mendes, que foi um grande bispo aqui do Brasil, que faleceu, que um dia acredito que vai ser santo, um grande líder eclesial. E ele me dizendo assim, maior desafio da igreja no futuro vai ser como integrar as mulheres no nível de tomada de decisões. E qual o problema que a igreja tem? Que a igreja está organizada, então entra a questão da ordenação das mulheres. E aí há um problema, a Igreja Católica pensa que teologicamente
não pode ordenar mulheres porque Jesus Cristo não ordenou. Pessoalmente, eu tenho outra opinião, porque eu acho que Jesus não podia ordenar mulheres naquele tempo, porque culturalmente era impossível, né? O nível de participação da mulher naquele tempo na sociedade e assim por diante. Agora, o Papa João Paulo II, né, escreveu uma carta dizendo que esse assunto já tá fechado na igreja, então não pode nem discutir. Então, e a semana passada vi uma carta de um arcebispo de Alemanha dizendo: não, agora são novos tempos, tem novas evidências, tem novos argumentos, tem novas luzes. Sim, a gente pode retomar e discutir de novo o tema. Então, aí uma questão assim que ainda está no início na igreja, o debate. Mas há luzes, mas qual o problema? O problema é que o poder toda a tomada de decisões na igreja, em todos os níveis, são tomadas pelo o que se chama o clero. Então, os bispos e os padres, né? Então, o poder na igreja passa pela ordenação sacerdotal. E com o resultado que as mulheres são excluídas muitas vezes. Qual é a solução? Discutir ver a questão da ordenação das mulheres, que é uma coisa assim que isso vai... Não há um clima no momento para isso. É bom que há o debate, porque a gente percebe historicamente toda mudança na sociedade, em todas as diferentes áreas da sociedade, vem de baixo para cima, de pressão de baixo para cima. Por exemplo, hoje em dia as mulheres votam. Antigamente não votavam. E por que não votaram? E como mudou isso? Não porque os homens decidiram um dia, temos pena das mulheres, vamos ceder para o direito de votar. Não. Foram a pressão das mulheres, e as primeiras mulheres assim que lutaram, se organizaram, alguns foram presos, sofreram, e é uma conquista muito recente. Acho que aqui no Brasil, não sei se foi 1930, muito recente. As mulheres não votavam, né, porque achavam que não sei o motivo, não tinha cabeça, coisa e tal. E esse é um exemplo. Em todos os outros exemplos, a mulher também não recebeu, não podia ir na universidade, educação, assim por diante. Então, foram conseguindo muitas conquistas. E hoje em dia avançou muito. Mas sempre a partir da organização, da pressão e assim por diante. Agora, pode ser um caminho no futuro, mas um futuro distante. Porque culturalmente não é uma coisa que vai acontecer logo. E isso também não depende, mesmo, por exemplo, o Papa Francisco
querendo fazer isso, depende do conjunto da igreja, né? O Papa tem muito poder, mas ele tem que levar toda a igreja junto, senão racha. E a questão cultural é muito importante. Então, a cultura, por que as mudanças são lentas? Porque a cultura, isso é uma coisa que eu acho que é fundamental para entender. Muitas vezes nós todos fomos formados muito o intelectual, é só questão de sentar e discutir e chegar a uma conclusão. Mas a cultura, e aí aqui a gente não está falando de cultura letrada, a gente está falando de cultura, onde tem pessoas tem cultura. Quando uma criança nasce dentro de uma cultura. O ser humano, quando nasce, não precisa aprender tudo. O que está certo, o que está errado, que a cultura já está decidido antes. A cultura decide qual a questão sobre o sagrado, relação mulher-homem, a questão do direito e errado, questão da política e a questão dos valores na sociedade. Então, isso é decidido pela cultura. E, em grande parte, temos 3 grandes tipos de cultura. Cultura pré-moderna, rural, cultura moderna, onde a mulher começa a conquistar muitos direitos, e onde se, de repente, trabalha a questão da democracia, direitos humanos, a questão de todo o poder vem do povo, não vem do rei, ou não vem de quem está em cima, a questão da sexualidade. Então, cultura moderna. Cultura pós-moderna é a questão, porque a cultura moderna é muito razão e ciência. Cultura pós-moderna é a questão dos sentimentos, a questão da subjetividade. Importante, e isso se vê muito na sociedade hoje em dia, inclusive muitos extremos. Então, o ideal é ter as duas coisas, a razão e os sentimentos e emoções. Então, a cultura é transmitida através, não da razão, mas através de símbolos, de lendas, e lendas não são histórias falsas, e ritual, de uma geração para outra. E cada grupo tem cada país tem sua cultura também, e cada igreja tem sua cultura. Então, estou dizendo isso para mostrar que a mudança é lenta. Há uma pista é futuramente a ordenação de mulheres. Agora, isso não... Tem mulheres que é contra isso, porque eles acham que a mulher vai entrar num esquema de clericalismo, um grupo fechado. Tem outros que não. Mas, então, a gente não pode ficar esperando mais 20, 30, 100 anos. A questão é o patriarcado. Como desmontar o patriarcado dentro da igreja? Ordenação é uma pista, mas há outras pistas. Inclusive, a própria igreja pode abrir novos espaços para a participação da mulher. Por exemplo, o colégio de cardeais não é uma instituição que vem do Evangelho. Os sínodos não vêm do Evangelho. E assim por diante. Agora, a questão é como falou Home, a questão do poder.
como trabalhar o poder na igreja. Isso não depende da ordenação ou não de mulheres. Então, a luta das mulheres tem que ser junta com a luta do laicato, dos leigos. Então, temos que criar espaços dentro da igreja onde de participação, onde nós tomamos decisões juntos, como homens e mulheres, e como padres e bispos, e vários espaços assim. Por exemplo, muitos lugares agora estão organizando sínodos, onde participam todo mundo junto para tomar decisões. Agora, na Pastoral da Juventude, né, porque esse evento está sendo organizado pela Pastoral da Juventude, se trabalha muito com um tema chamado protagonismo. Protagonismo dos jovens. Isso não significa que o jovem está sozinho. Ele vai trabalhar também com assessores adultos, que são fundamentais. Você tem os jovens que são... Para isso, você tem que colocar os jovens em situações onde ele pode tomar decisões, onde ele tem responsabilidade. E o adulto que está acompanhando para ajudar, porque tem mais experiência, mais às vezes sabedoria. O adulto é um tipo técnico de time de futebol. O técnico não entra no campo para jogar, mas sem ele não se ganha campeonato. Então, essa parceria. Agora, na Pastoral da Juventude, porque eu acredito que os jovens é o grupo mais importante para promover, para desmontar o sistema patriarcado e o machismo. Porque a gente vê, trabalhando com jovens, Pastoral da Juventude, movimentos assim por diante, onde os jovens... Esse é um valor muito importante para os jovens. E as lideranças é uma questão muito forte. Eles não ficam discutindo machismo, eles vivem isso. Montam estruturas onde a mulher e o homem, o rapaz e a moça tomam decisões juntos. E não há uma distinção entre... Você não pode tomar decisão porque você é mulher, você é inferior. Aliás, há um problema hoje em dia, porque sobre os machistas têm um grande problema, porque hoje em dia a maior parte dos universitários são mulheres. E frequentemente a mulher é melhor preparada. Então, essa é uma questão. E agora, não se trata de uma luta homem contra mulher. É uma luta junto para maior igualdade. E às vezes a luta, porque há muitos homens machistas, a gente tem que questionar quem criou a mãe, né? Então, muitas vezes, eu vi um vídeo outro dia na internet, a mãe entrando no quarto do filho adolescente, estava no computador, e ela estava no computador em outro lugar. E ela atacou o filho. Você não pode tratar as mulheres desse jeito, ele tentando se defender.
né? Então, se tivesse mais mães assim, que não aceitam que o filho desrespeita a mulher, né? Trata como objeto, né? Aí podemos mudar. Então, a luta dentro da igreja é mais ampla, é a luta na sociedade, mas faz parte de todo esse processo de formação nosso. Então, esse é um espaço importante, trabalhando não só a luta das mulheres, mas a luta dos leigos dentro da igreja. E nós enfrentamos dois modelos de igreja. Há uma igreja clerical, piramidal, onde o poder vem de Deus para o Papa, e o Papa não tem tanto poder quanto Deus. Primeiro Deus, Jesus Cristo, depois o Papa. Não tem tanto poder quanto Deus, mas tem muito poder. Depois o bispo ordena padres. E o padre não tem tanto poder quanto o bispo, mas tem muito poder, sobretudo na paróquia dele. E lá embaixo você tem os leigos. E nesse modelo piramidal, os leigos não têm poder. O poder, inclusive, de obedecer, de não questionar. Então, esse é o modelo clerical. E se usava antigamente duas palavras em latim, igreja docens, a igreja que ensina, e para a parte de cima, e a parte dos leigos, igreja dicens. Então, a igreja que ensina e a igreja que aprende. Inclusive, hoje em dia falamos, por exemplo, questão de cozinha. Em termos de cozinha, eu sou um leigo no assunto, eu não entendo nada, né? Então, o termo leigo na linguagem popular significa ignorância. Então, esse é um modelo. E se fala muito de clericalismo. Outro modelo não é mais piramidal, é circular. E a igreja ministerial. Que todos nós, pelo batismo, somos iguais. Recebemos o sacramento mais importante da igreja não é ser padre ou ser bispo ou ser papa. É como falava Santo Agostinho, é ser batizado. E ministerial, ministro. A gente não está falando dos ministros no governo, né? Mas é a mesma palavra. Ministro significa serviço. Então, oferecemos, a gente trabalha para servir. E o modelo ministerial é isso. Temos dons diferentes, cada um vai trabalhando, vai servindo a comunidade. E dentro desse círculo você tem o Papa, você tem os bispos, você tem os leigos, você tem as irmãs também, porque as irmãs não são clero também. E não entra muito no outro modelo. Então, esse é o modelo que a gente deve estar promovendo. Dentro desse modelo, a mulher e os homens, os leigos, avançam e vão criando espaços onde a igreja não é mais um patriarcado, o que elimina o machismo, onde trabalhamos juntos, porque a igreja é uma coisa muito simples.
Não é a hierarquia, não é o Vaticano, não é um prédio. É o grupo de seguidores de Jesus. E nós temos funções diferentes. Agora, você pode dizer, mas nós não precisamos de igreja. Vamos, eu e Deus, né? Mas como a estrutura da igreja é muito importante. Qualquer organização, se você não tem uma estrutura, não há continuidade no tempo. Se hoje temos o Evangelho e a memória de Jesus, é porque temos a igreja. Uma geração foi passando para o outro. Agora, há uma luta dentro da igreja, os dois modelos existem. Como na sociedade também, você sempre tem conservadores, progressistas, assim por diante. Né? E nós temos que construir esse modelo. E não é questão de esperar, talvez daqui não sei quantos anos vão ordenar mulheres, mas a mulher também pode ser pior, também pode entrar no ideologia de clericalismo. Isso é uma coisa que a gente tem que começar agora. E assim a gente vai criando uma igreja onde esses 600 milhões de mulheres, né, são visíveis e participam juntos como iguais. Agora, outro ponto seria, eu acho que uma coisa muito importante na Igreja Católica é a figura de Nossa Senhora. Que uma figura é a dimensão feminina na Igreja. E é a mãe e Maria, que é profeta. Porque a devoção a Nossa Senhora é uma coisa impressionante, né? E sem sua presença teríamos uma igreja muito, muito fria, muito distante, muito macho, né? Mas uma senhora do Evangelho, não uma senhora assim criado às vezes uma senhora abstrato, assim, estrela do mar, torre de Davi. Mas mas é a mulher profeta do Magnificat, que fala de um Deus que derruba os ricos dos seus tronos e levanta os pobres. Uma mulher assim de luta, que teve que fugir de um tirano, que seu filho nasceu no meio da pobreza, que na festa de Caná mostra sua preocupação, né, com que o casal que tinha casado ia passar maior vergonha. Iam ficar falando na aldeia durante séculos sobre o que aconteceu. Era muito, não tinha vinho, terminou o vinho. Então, essa preocupação com as coisas do dia a dia. Agora, nessa luta toda, eu acredito muito no poder de mobilização, de capacidade de mudar dos jovens. Eles têm grandes mudanças na sociedade, vieram
dos jovens, sobretudo a partir dos anos 60. Pela primeira vez, o jovem aparecia. Antes, os jovens eram invisíveis na sociedade. A partir dos anos 60, os jovens se tornaram, assim, um corpo, uma grande força de pressão na sociedade. Agora, eu falei que a igreja, como estrutura importante, se não há na continuidade, cada um fica na sua casa, é também um símbolo não só um símbolo, um espaço de fraternidade universal. Agora, cada um de nós temos que fazer nossas opções. Eu estou na igreja porque, às vezes, viveu muito escândalo, né? Então, aquela menina, por exemplo, que foi estuprado, né? E todo mundo está comentando agora, né? 10 anos, estuprado a partir de 6 anos, né? Então, uma criança tendo criança, né? E como foi tratado por pessoas da igreja, né? Muito faltou compaixão, faltou o exemplo de Jesus com a mulher samaritana. Ele desafiando os machos, quem tiver sem pecado, se atira a primeira pedra, né? Depois, quando todos tinham saído, ela perguntou para ela, quem te condena? Ninguém, ela falou, ninguém. E depois Jesus dando a resposta que escandalizou muita gente no início da igreja e hoje. Eu também não te condeno. E depois dizendo, mas não peca mais. Então, está faltando essa atitude. Às vezes a gente fica... teve um padre aí, que acho que todo mundo acompanha também, que falou que barbaridade na igreja, que ela gostava, que ela dava porque gostava, foi bem pago, né? E teve nosso ministro de Direitos Humanos também divulgando o nome da criança nas informações e falando também que mais ou menos que gostava, assim. Então o mundo assim muito cruel, muito. Então esses escândalos na igreja, mas cada um tem que, senão eu não estou na igreja como padre. Tem muita coisa que eu não concordo na igreja, que é rejeito, mas eu fico na igreja por minha opção não é para a igreja, é por Jesus Cristo. Não por causa de um padre, não estou na igreja por causa de um padre, por um bispo, um leigo, por causa de Jesus Cristo. Então essa opção. E a gente fica para poder também modificar, transformar. Agora, uma coisa para terminar, né? Que eu não sei como está, Eviane. Eu tenho mais 5 minutos. Boran, você tem todos os minutos que você quiser. Todo mundo. Olha! Então, é uma questão muito concreta, porque quando o pessoal, sobretudo a PJ, vem em encontros, os leigos em geral, estão procurando também coisas concretas, né? Não um discurso muito abstrato, mas saindo daqui, o que posso levar para meu grupo, para meu ministério, para minha comunidade, sim. Aí, essa parte que ia projetar, mas não deu certo. Então, nós temos, porque eu trabalho aqui, eu estou aqui num Centro Nacional de Juventude, né, CCJ, Centro de Capacitação da Juventude, né? E eu trabalho com jovens desde o tempo de seminário, muito tempo atrás. Então, então a gente tem um programa aqui, só para que se chama
curso, porque a questão é isso. Como vamos criar? Não vai ser de cima para baixo, mas a partir das bases. Por sorte, nós temos um grande líder mundial hoje em dia, que é o nosso Papa Francisco, né? Que é que acentua muito essa questão da compaixão e essa questão de se abrir para o mundo, para as outras religiões, né? E que condena muitas vezes, muitos textos condenando o clericalismo, dizendo esse não é o igreja desejada por Jesus Cristo, como fala todo o Novo Testamento. Agora, então, o que a gente precisa às vezes é um sistema. Precisamos de algo assim, como vamos na prática? Que é a questão das ideias, como vamos passar. Então, nós trabalhamos aqui com um programa de cursos de treinamento de líderes. E uma coisa que vocês podem ajudar. Algumas pessoas talvez já fizeram. Já temos os cursos em mais de 115 dioceses aqui no Brasil. 8 países na América Latina e Europa, Estados Unidos, África. Então, um curso que está traduzido para diferentes línguas. Então, aqui seria o primeiro nível, né? Só para... E nós temos aqui a versão em espanhol. Eu peguei, mas começou em português, né? Tem português, tem inglês, tem ucraniano, assim por diante. E aqui é o segundo nível. Então, aqui para pessoas que estão começando, inclusive temos uma versão ecumênico para gente de outras religiões e para gente que nem crê em Deus, ou que pelo menos não tem religião. Isso a gente faz as adaptações. E aqui seria para pessoas de liderança que querem aprofundar mais, querem um conteúdo mais profundo, mais avançado. Agora, ia dizer, aí, porque a gente fala, os jovens, os leigos têm que ser protagonistas, mas você tem que dar condições para eles. Então, aqui temos um manual com dinâmicas, todas as palestras. Temos também no Dropbox, tem todas as palestras também em PowerPoint, que podem ser usadas. Tem as outras novas dinâmicas, mudanças, evolução também, tem no Dropbox. Temos condições de treinar hoje em dia por online e às vezes os cursos são presenciais. Normalmente são para jovens, mas ultimamente a gente está dando também para adultos, só modificando alguma coisa ou outra, porque descobrimos que você trabalha conscientiza a forma de liderança no meio do jovem, depois volta para a comunidade e a paróquia e os adultos não aceitam, obrigam. Então, ultimamente, a gente também está fazendo para adultos. Fizemos agora, antes da pandemia, aqui em São Paulo, o último, em fevereiro, março, não me lembro. Muito bom. Aí você trabalha os adultos e os jovens ao mesmo tempo. Como? Tá. Tá. Então, é isso.
terminei. A gente volta, então, com a fala para a Romy. Romy, você nos escuta? Escuto. Infelizmente, ela vai precisar de sair um pouquinho mais cedo, então vamos aproveitar ela até a gente conseguir. Então, pode ficar à vontade. Então, eu tenho um compromisso às 19 horas, por isso vou ter que sair às 16h50 no máximo, mas eu gostaria de interagir com a fala do Boran, que foi bastante interessante, eu acho que são duas falas que dialogaram muito, principalmente quando chama a atenção para o poder, porque eu acho que isso é fundamental destacar, que o patriarcado ele se embasa em relações de poder bastante hierarquizadas, em que vai estabelecendo separações de classe, de gênero, de raça entre as pessoas. Essas separações estão nas igrejas. Aí a gente poderia se perguntar assim, mas o que é que a gente coloca no lugar? E aí que vem a teologia feminista e fala numa comunidade de iguais. Por quê? Porque igreja é eclesia, e eclesia é assembleia, ou seja, comunidade reunida. E uma comunidade, ela não se baseia na hierarquia, mas uma comunidade se orienta na cooperação, na participação equitativa entre as pessoas, que é o que o Boran falou, de que cada pessoa tem a sua forma de contribuir. Então, o diferente de uma comunidade, de uma igreja patriarcal, é uma igreja de iguais, porque, na verdade, esse é o projeto das comunidades primitivas, em que as mulheres foram grandes protagonistas. Eu penso que é muito importante também, para finalizar minha participação, chamar a atenção sobre uma teologia feminina ou uma teologia feminista. Isso é uma questão bastante importante para a gente refletir. Por quê? Uma teologia feminista tem a ver com o questionamento das relações de poder. Então, ela tem esse viés político, não um político partidário, mas um político das relações de poder. Uma teologia feminista faz exatamente isso, questionar o poder, questionar essa ideologia que coloca a mulher num papel de submissão. A feminina, ela, na verdade, reforça estereótipos que são dados para nós mulheres, como, por exemplo, a maternidade, a doçura, a paciência. E a gente sabe que nós mulheres não somos só isso. A gente não é só maternal, a gente não é só doce, a gente não é só paciente. Muitas vezes a gente não é maternal, não é doce e nem é paciente. E nós também temos o direito de sermos assim. Então, acho que é importante a gente também compreender a diferença entre esses conceitos, né? A gente quer uma leitura feminista da Bíblia, a gente quer uma leitura feminista, uma teologia feminista, uma participação das mulheres, porque nós sonhamos com uma comunidade de iguais, onde mulheres e homens sejam valorizados e vistos de maneira igual e sem hierarquia. Então, agradeço muitíssimo a possibilidade de participação, peço desculpas por sair antes, mas realmente eu tenho compromisso às 19 horas, dizer que foi muito bom ouvir o Boran, e quero dar parabéns para a PJ por esse mês de agosto, estar fazendo essa discussão sobre mulheres e igrejas. E aproveitando, quero fazer uma propaganda.
de uma campanha que um conjunto de organizações lançou na semana passada, chamada Tire os Fundamentalismos do Caminho pela Vida das Mulheres, que é uma campanha que questiona e denuncia os fundamentalismos como violência. Os fundamentalismos religiosos impactam na vida das mulheres, e um desses impactos é a violência, como foi o caso do que a gente viu, infelizmente, no Espírito Santo com a menina de São Mateus. Então, que histórias assim não se repitam. Um grande beijo para vocês. Ô, Romy, eu não tenho palavras para poder agradecer a sua contribuição nessa live de hoje, dentro dessa proposta, dessa semana que foi gestada com tanto carinho, com tanta articulação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui vai sair com o coração muito mais aquecido e com esse sentimento de esperançar mesmo, né? Voltaremos mais firmes à nossa militância. Muito obrigada, primeiro, por ser quem você é, né? Essa mulher incrível que nos encoraja tanto. Realmente, eu não tenho palavras para te agradecer, né? Você foi sensacional, como sempre. A gente espera poder contar com as suas belíssimas contribuições em outros momentos, e é uma honra muito grande ter tido você conosco, tá? Para brilhantar ainda mais a nossa semana. Então, o nosso muito obrigada. Pena que você tem um outro compromisso, mas a gente também teve um probleminha técnico, precisou de atrasar um pouquinho a live. Mas, assim, em nome de toda a PJ da Arquidiocese de Vitória, muito obrigada pelo seu sim e por trazer tantas reflexões que realmente aquecem tanto o nosso coração, viu? Um beijo, muito obrigada mesmo. Obrigado. Tchau, Borã. Deus te acompanhe. Amém, a você também. Então, a gente vai para a Carol fazer as interações para a gente? Vamos lá. Primeiro, quero agradecer a todos vocês que estão contribuindo muito. O chat está subindo toda hora, não estou dando conta de olhar, mas isso é muito bacana para a gente. Significa que todo esse trabalho que a gente teve está tendo bom retorno, bom feedback, e que a gente tem feito com muito carinho e tem dado resultado. O Valdir comenta que no Sínodo da Amazônia, o Papa Francisco conversou com as poucas mulheres que estavam presentes, dando voz e vez para elas. Não é à toa que o Papa Francisco é sempre muito querido por nós. A Sidneia, que esteve com a gente quarta-feira aqui na live, se você não assistiu, aliás, quinta-feira, se você não assistiu a live de quinta e de segunda, terça, enfim, corre aqui no canal da PJ Leste 2 que está tudo salvo. Ela comentou que é um maravilhoso debate e que viva os participantes. Então, muito obrigada por esse carinho. A Camila, nossa assessora chique, maravilhosa, conhecedora da Europa, comenta que quem fez o CDL está ligado nos modelos da igreja que o Borão estava explicando, né? E a galera que fez o CDL realmente comentou lá. A experiência é muito boa, né? Eu também já fiz, participei. Tive oportunidade também de estar nas equipes de limpeza, de cozinha, enfim, ali por trás dos bastidores. É uma experiência muito linda e a gente vê o quanto nós saímos e quantos jovens saem transformados desse curso. E o Helder comenta que essa temática não é um problema pessoal ou de grupo. Essa discussão é necessária e deve também atingir a estrutura de várias instituições da sociedade. E para finalizar, a minha dupla, Carol Conká, comentou que essa live está confortando muito o coração dela. Então, que bom que a gente tem conseguido atingir esse objetivo. Eviane, é com você. Galera, obrigada pelas participações, realmente está sendo muito enriquecedor, né, as partilhas, as perguntas, a galera foi perguntando ali, o Boran já foi inserindo, né, a resposta na fala, realmente que momento delicioso. E Boran, trazendo um pouco, né, desse espaço de desconstrução do machismo dentro da nossa igreja, queria que você falasse um pouquinho sobre uma questão que a gente, enquanto Pastoral da Juventude, reflete muito, né, nos nossos espaços, sobre alguns padres, talvez a maior parte deles, não trazerem muito
esse apoio ao feminismo dentro das suas falas, nas homilias, nos momentos de formação. Você acha que isso se deve mais pela formação mesmo que eles tiveram no seminário ou por um posicionamento social mesmo? Eu acho que talvez as duas coisas. A forma, às vezes também, porque não é só questão feminina, é também questão do leigo, né? Como eu já falei, questão do clericalismo, eu acho que há uma crise agora de assessores adultos, sobretudo padres, que trabalham com jovens, são muito poucos. Eu acho que são várias coisas. Por exemplo, muita coisa inconsciente. Eu participo de um grupo no WhatsApp de mais, acho que 300, 400 padres. Tem 2 grupos, eu estou num. Padres contra o fascismo. E elaboraram uma carta, os 2 grupos, recentemente. Foi muito divulgado, mais de 1.000 padres apoiando os 157 bispos, não sei, que fizeram todo uma carta assim, denunciando a questão política hoje em dia, que o pobre está sendo massacrado, né? E na lista, havia lista de padres que assinaram, mais de 1.000 padres. Havia padres e irmãos, né? Aí uma irmã, que é muito amiga minha, reclamou, mas como? Os padres, mas irmão não é clero. Né? Se incluir irmão, por que não incluir também incluir também as mulheres, as irmãs, né? Aí eu expliquei, se não é feito de propósito, simplesmente a pessoa não tem consciência, faz as coisas sem... mesmo a questão de linguagem hoje em dia, né? Então, uma linguagem assim muito... Hoje em dia, é uma das maneiras que as mulheres vão avançando em diferentes frentes. A questão, uma linguagem, você fala, os homens fazem isso, o homem, né? E tudo, e a mulher, né? Porque uma coisa, então a língua também, seja a linguagem que a gente usa, que seja inclusiva. Agora, isso é um pouco complicado em termos de português, porque inglês é mais fácil, não tem feminino e masculino, tudo é neutro. Né? Então, mas como trabalhar essa questão, e essa questão também, eu acho que tem que conquistar. Mesma coisa para a juventude, você quer ter bons assessores, você tem que conquistar, e envolvendo aos poucos, né? E a questão também, toda a formação de seminário e questão. Antes, a maior parte dos padres, por exemplo, que entravam nos seminários eram do grupo de jovens, da PJ. Agora, hoje em dia, são mais... Não tem isso. Então, às vezes, você tem padres que nunca participou de grupo, não sei... de participar em equipe, como jovem. Então, tem uma dificuldade, assim, dificuldade de fazer um trabalho de equipe, em conjunto. Mas eu acredito que isso vai mudando também, porque na medida também que vão indicando bispos assim, mais pastoralistas, com o novo Papa Francisco, isso com o tempo vai afetando o tipo de padre que se forma, assim por diante. Não sei se ajudei.
Claro, muito. E aí a Isabela, ela fala aqui, né? A igreja incentiva o seminarista a pensar. Não é a realidade de muitos lugares. Parece que ainda se tem muito medo do livre pensamento, infelizmente. E aí é um pouco disso que você trouxe, né? Talvez os lugares que tem os seminários, né? Que tem líderes mais conservadores, né? Talvez eles trazem mais essa formação, né? Essa imposição, talvez. Imposição não, mas talvez essa proposta da formação conservadora, talvez ela atinge diretamente esse seminarista, né, que vai ser padre posteriormente. Talvez num lugar que tem esse seminário com líderes mais, né, com um olhar mais progressista, digamos assim, talvez tendem a se formar padres com mais pé no chão, né, que tem esse caminho de diálogo. E aí, falando um pouco dessa violência mesmo, né, que as mulheres sofrem em todas as instâncias, psicológica, né, e física principalmente, a gente percebe que isso também é muito comum nessas famílias mais conservadoras, né? Acho que por isso que é importante a gente não parar de fazer esse diálogo, da importância de ensinar para o adolescente, para o jovem, até na catequese de uma forma, né, mais metodológica, o que é o feminismo, a importância de se sentir feminista, de ser isso, porque a gente percebe que tem muitas mulheres que são muito católicas ou que são muito evangélicas, enfim, que aí casam, sofrem essas agressões psicológicas ou físicas mesmo de seus companheiros e acham que não podem se separar, não podem deixar aquela situação tão doentia, porque jurou lá na frente do padre, da igreja, fez os votos e acha que o casamento tem que ser, sim, uma coisa para a vida toda, e aí acaba com essa crença limitante. E aí eu não estou botando em mérito, né, essa questão do casamento, mas a ligação dele que diretamente influencia na decisão de se afastar desse agressor ou não. Então, a gente vê muitas mulheres que sofrem caladas, né, que apanham, que são torturadas psicologicamente, porque acham que não podem desfazer o casamento por essa questão religiosa muito aflorada na pele, né? Então, a gente entende que se a mulher, ela entende essa proposta do protagonismo mesmo, do feminismo, ela vai entender que Deus, né, ele não quer que ela sofra, talvez tenha essa dificuldade de entender. Então, né, talvez aí esse caminho de diálogo mesmo, para a gente poder ter essas rodas de conversas, para que cada vez mais as mulheres que pensem em se casar já carreguem consigo a importância de não levassem esse peso do machismo, né, que a sociedade impõe, que a igreja também, de forma bem direta, acaba carregando. Acaba impondo, aliás. Muito bom. Você tem mais alguma consideração? Se bem que a galera que está escrevendo, vamos lá. A Aninha que está lá conosco no nosso DJ online e diário, escreve assim: é engraçado que mesmo como a maioria das mulheres sendo representantes de comunidade, tanto na zona rural quanto urbana, tem uma voz de falta de confiança diante dos nossos sacerdotes. E a Dandara diz, é verdade, são poucos que valorizam o protagonismo que nós temos e não só na igreja, né, mas em outros âmbitos também. Muito obrigada, galera, pelas contribuições. E aí, a gente pensa assim, né, como que esse assunto, né, Borã, é um assunto muito delicado de ser falado nos viés religiosos, mas a gente entende que a gente precisa de falar disso, né? E a Pastoral da Juventude
se propõe a fazer esse diálogo, né? Com toda ousadia, com todo o protagonismo, porque trata-se da vida das nossas companheiras, né? E a gente precisa de falar sobre isso, sim. E a gente entende, né, que esse caminho do diálogo, ele precisa de ser feito e ser provocado nas outras pessoas também, né, para que elas entendam e contribuam nesse processo. E eu vejo, assim, aí você faz as suas considerações enquanto, né, um sacerdote, que existe uma resistência de alguns grupos da igreja em estar aberto a esse diálogo, né? E aí, como que a gente faz, né? Qual o caminho que a gente tenta pegar ali para que a gente vá conseguindo romper essas barreiras devagar, pelo seu olhar de padre? Por ser jovem, por ser mulher, vocês têm uma capacidade enorme de mudar as coisas. Vocês nem percebem o poder que tem. Primeiramente, as mulheres são a metade da humanidade e a mãe da outra metade, né? Agora, como eu falei, toda mudança vem com pressão de baixo para cima. E a mudança é lenta, é gradual, porque se trata de uma mudança cultural. Se você não muda, por exemplo, uma cultura machista de dia para noite, mas com o tempo você vai mudando. Isso já está acontecendo, já conseguiu muitos avanços. É incrível os avanços das mulheres. Agora, dentro da igreja, eu acho que tem importância a pressão, mas ao mesmo tempo o diálogo. E todo conflito tem que saber que não adianta sempre batendo de frente. Tem que trabalhar o conflito. E se você não administra, isso é em tudo, né? Os conflitos não são só jovens e padres, né? Às vezes é jovem com jovem, né? Isso é o conflito maior, às vezes. Há um perito sobre terapia de grupo, um dos maiores do mundo, né? Se chama Erwin Yalom. E ele fala em todo trabalho assim, que tudo que a gente faz em equipe ou grupo ou comunidade, você tem que trabalhar duas coisas. Primeira coisa é o amor. Nenhum grupo, nenhuma comunidade, nenhuma pastoral vai permanecer se não há laços afetivos fortes entre as pessoas. Que, às vezes, os laços afetivos são mais importantes que as ideias. E por aí também o jovem tem uma experiência de Jesus Cristo, de Deus. Segunda coisa, o que vocês acham? Qual a segunda coisa? Um é o amor, outro é o poder. O poder, a luta de poder. E às vezes a gente na igreja acha, não, poder não deve ter isso. Tem. Onde você tem pessoas humanas, eu não vou dizer onde tem homens, porque aí seria o machista, né? Porque né, homem não significa também mulher. Né? Onde tem pessoas humanas, você tem luta de poder. Faz parte do ser humano. E você tem que administrar isso. Se não pode destruir tudo, ou pode ajudar a avançar.
você tem que trazer à tona, você tem que discutir, mas para avançar, você tem que trabalhar isso, senão você não avança. Tem duas maneiras de avançar. Infelizmente não tem o visual aqui. Você avança rachando. Você vai brigando. Depois você chega no final, uma vanguarda, cheio de ideias, de discurso, mas com pouca gente. E desligado da base. Sem poder. Outro é você avançar integrando. Você vai dialogando, você vai cedendo, sem abrir mão de seus princípios, sua identidade. Essa é a lei não só dentro da PJ, dentro da igreja, é lei em toda a sociedade. Você tem as duas opções. E a questão do feminino, do machismo, é a mesma coisa. Tem como avançar integrando, não rachando. Porque se rachar, você cai no isolamento. Você tem autonomia, mas está sozinho, ou tem pouca gente. Você não tem influência, você não consegue provocar mudança. E aí, a gente lê aqui também uma consideração do Helder, né? Nosso querido amigo. Ele diz assim: uma igreja formada por homens em suas estruturas de poder, diante de uma crise de masculinidade, sente medo e segurança diante das mulheres. O patriarcado deve ser combatido diretamente nas ações. E a Mari, ela diz que não é fácil ser mulher, jovem e liderança dentro da igreja, realmente. É um desafio, e como que isso incomoda, principalmente quando essas lideranças femininas são feministas, aí que causa o incômodo mesmo. Quem nunca foi chamado de herege, né, gente? E aí, trazendo uma fala sua, Boran, anteriormente, né, você disse que, eu achei muito legal, até anotei aqui, uma igreja que aprende e uma igreja que ensina. Olha que coisa bonita, né? Essa sintonia de aprender, de ensinar. Então, isso significa que a igreja ela precisa e deve estar aberta a esses diálogos, a essa construção, e nós somos a igreja, né? Nós fazemos parte desse corpo. Sim. E aí o Renato traz uma questão muito, muito legal, que se a gente entende, né, que a igreja, ela ensina e aprende, e que o caminho mesmo é esse diálogo sem romper, né, como você trouxe na sua fala anterior, quais os caminhos, né, que a gente faz agora para tornar a nossa campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher uma campanha da fraternidade. No momento que essa temática for vista como campanha da fraternidade, aí sim, todos os espaços eles serão, não sei se obrigatoriamente seria uma palavra muito pesada, mas obrigatoriamente teria que entender mais, né? Teria que a igreja seria pelos viés de organização, teria que aprender coisas desconhecidas por alguns grupos para poder dar a formação, e aí sim a igreja como um todo falaria, né, sobre isso. Eu acho que nesse momento a gente ia conseguir trabalhar essa proposta de uma forma mais ampla. E aí, quais os caminhos, né? Ele coloca aqui, qual que é o caminho que a gente pode traçar para que daqui a 2 anos, né, a nossa campanha de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher seja aí uma campanha da fraternidade. E eu vou dizer mais, hein? A gente está querendo muito que isso aconteça, e eu acredito muito ainda que a CNBB vai recorrer à galera da PJ para poder contribuir nesse processo. Então, aí, pode falar.
só para dizer, são três coisas. Você falou uma coisa muito importante agora, essa questão de ter uma meta que a CNBB assume a mulher como tema da campanha da fraternidade. Teria uma influência muito grande, né? E uma meta ser muito concreto. A questão, duas coisas. A questão você levantou também, Vianney, a questão os homens também têm problema. Porque um homem que foi criado como macho, que atitudes machistas contra a mulher, e muda o clima, ele também não sabe o que fazer. Então, na medida que a mulher vai crescendo e tendo também capacidade de argumentar, né? E tem consciência. Eu vi uma vez, estive passando no Peru, tinha um curso para os homens. Como trabalhar essa questão, que não dá mais o machismo, né? Como pensar uma nova visão de mundo, né? Que uma pessoa que foi criada desde o berço nessa atitude de superioridade. E a terceira coisa, eu acho que vocês têm que usar bastante a internet. Tem vários programas, Face, WhatsApp, eu uso muito, né? E um é divulgando assim coisas positivas, depois denunciando, né? Eu acho que aos poucos tem muitas coisas. Eu coloco na internet, sobretudo no Face, para que as pessoas comecem a criar um novo clima, que isso não é mais aceitável, né? Então, tudo que é violência contra a mulher, eu coloco em nossos Facebook e outros. Facebook atingimos base de 6 mil por semana e outros. Então, as pessoas vão mudando. Temos que usar esses meios de comunicação que tem imagem, tem vídeo, são muito poderosos. E vai criando uma nova consciência. Porque as pessoas, às vezes, não têm consciência porque não têm acesso a informações e fatos que vão mudando sua visão de mundo. Travou? Não. Não. A imagem da Travou, não. Eu estou esperando falar mais um pouco. Tá. Que esclarecedor, Boran, está sendo a sua fala, assim, realmente um momento muito rico para a gente, enquanto pastoral da juventude, seria um sonho muito grande, né? Que a campanha de enfrentamento vire realmente uma campanha da fraternidade. Acho que a gente vive num momento... A violência contra a mulher, ela sempre existiu, infelizmente. A diferença é que agora ela está sendo noticiada, né? A diferença é que agora as pessoas estão se informando mais sobre isso. E a gente acredita, espera e trabalha para que a CNBB volte o olhar para esse momento, né? E daqui a 2 anos, quem sabe, a gente consiga... além de nós estarmos mais preparados, né, e ter já feito essa reflexão em vários espaços onde nós pertencemos, que a CNBB realmente olhe com carinho, né, para essa questão e traga aí essa temática como campanha da fraternidade. Acho que seria um avanço muito grande na igreja, né?
E a gente precisa de motivar os nossos jovens lá da base, né, para que nos grupos falem sobre o feminismo, falem sobre essa desconstrução do machismo, e a gente já nasce repetindo ou romantizando algumas expressões que acabam, que tem um peso machista tão grande, né, e a gente já acaba nascendo nessa cultura e acaba reproduzindo essas falas. E a gente está aqui, né, com a proposta dessa semana, para a gente poder conversar, para a gente refletir e desfazer tudo isso. E, assim, sua participação está sendo realmente, como a da Romy também, está aquecendo muito o nosso coração e está sendo um divisor de águas. Você tem mais alguma coisa para poder contribuir? Alguma coisa que você preparou para falar, que queira trazer para nós nessa noite? É mais essa questão de muitas vezes os homens, muita coisa é inconsciente. E vocês têm como missão ajudar o homem também a criar consciência. Agora, este live que vocês fizeram, acho que teve uma influência muito enorme, grande, antes, né? No sentido de vocês pegar um tema que é central, né? Envolver muita gente e começou, como uma coisa vai provocando o outro, né? Mas vocês têm um potencial enorme, né? Que vocês precisam reconhecer. E a história está junto com vocês. É só questão de tempo e realizar que a questão é gradual, você não vai provocar mudança. Já conseguiu muita coisa, impressionante. Você vê hoje em dia a posição da mulher no mundo hoje, né? Muitos, os primeiros ministros de muitos países hoje em dia, presidentes são mulheres, e assim vai avançando em todos os... A mulher está entrando em áreas que eu nunca pensei que ia entrar. Está entrando no boxe, por exemplo. Então, mas eu acho que nesse sentido também, nossa luta, nós nos complementamos, né? E essa seria a ideia principal. É que a violência contra a mulher é enorme e sobretudo, eu acho que acontece no meio popular, das classes populares, porque às vezes a mulher não tem consciência, né? E também não tem muitos meios de econômicos e outra coisa, fica muito... Mas o sofrimento é enorme, né? Eu acho que a campanha da PJ, acho que vocês, que terminou a campanha de violência contra o jovem, e isso está ficando no lugar. Eu ficava... eu acho que tem que ser uma luta central. Agora vocês têm que encontrar pistas concretas, que nem esse live, por exemplo. A questão da campanha da fraternidade, coisas que motivam. Mas vocês têm ferramentas pedagógicas agora com a internet, que não tinham no passado. E as mudanças são mais rápidas. E eu acho muito legal quando você frisa, né, sobre os homens no meio disso tudo, né, essa participação. Acho fundamental, né, os meninos aí que entendem e que também fazem acontecer essa desconstrução no viés social e no religioso também. Isso impulsiona, assim como você traz, né, olhar tudo que deu certo enquanto Pastoral da Juventude, enquanto os projetos, olhar para trás
e ver que tanta luta não foi em vão, faz a gente esperançar, né? Impulsiona a gente a também lutar para que vire campanha da fraternidade, para que a igreja abrace mais a causa e para que a gente desconstrua, né, esse machismo que ainda fica impregnado. E assim, eu agradeço as considerações. A vontade de ficar aqui ouvindo o Boran, né, gente, a noite toda. É uma realização, assim, absurda. Eu já falei com você de forma muito pessoal, né, como que você foi e é importante, né, uma vida inteira de pastoral da juventude pautada no que você escreve, no que você fala, e assim, realmente está sendo muito honroso ter você aqui com a gente. E aí, esse momento de encaminhamento final, se você quiser fazer alguma consideração, você pode ficar à vontade. Só para agradecer a vocês são o motivo porque eu continuo, né? Acreditando na juventude. Eu tive a sorte de eu poderia ter escolhido outras especializações, mas escolhi o jovem, e foi uma coisa assim, acontecendo naturalmente, e para mim tem feito um bem imenso conviver com o que característica dos jovens, assim, de alegria, a novidade, o questionamento, eu aprendo mais com vocês do que vocês aprendem comigo, aposto. Obrigado. A gente que agradece, Boran. E assim, a gente agradece a sua especialização na juventude, porque assim, são padres como você, né, que nos incentivam, que faz a gente, que impulsiona a nossa caminhada, né, faz a gente entender que estamos na mesma ciranda e nos damos as mãos. Então, obrigada por nos ensinar tantas coisas, obrigada por aquecer o nosso coração nessa live. E aí eu vou ler aqui as últimas considerações. A Mari fala que temos ainda um longo caminho a percorrer. Estamos de mãos dadas, Mari, sem soltar. O Renato, né, traz essa proposta de destacar as vitórias e conquistas, que é fundamental. A Mari fala novamente que a gente precisa de unir as nossas falas ao campo prático, que é essa proposta que você trouxe na sua fala. E muito bacana a outra frase dela, ela diz que a fala só é bonita de fato se ela faz acontecer. E é isso mesmo, Mari, essa proposta, esse caminho de diálogo são reflexões que não ficarão só nas reflexões, né? Porque há 2 anos a gente vai fazer um momento aí de recordar essa live de hoje para poder falar sobre como deu certo, que a gente junta as vozes, a gente vai no mesmo compasso e faz acontecer, né? Essa é a pastoral da juventude. A Elizabeth, não podemos julgar o bispo, ele é obediente ao magistério da igreja. Essa é uma fala que realmente ela, né, tem muitos viés, eu entendo a sua colocação. A Camila agradece, Boran, pela sua participação linda. O Renato diz, eu estou realizando um sonho de ver você, Boran. Minha formação tem muito das suas contribuições, muito obrigada. Renato, lembro do diálogo, eu tive a oportunidade de conhecer o Boran de pertinho, né? No momento de almoço, sentamos na mesma mesa, eu quase infartei, não sei se eu comia, se eu conversava com ele. E o Renato dizia, o meu sonho é conhecê-lo também. E aí eu me recordei disso agora. E a Gabriele fala, que semana linda, gente, aprendi muito com todos os dias, foi um acalanto para mim de verdade. Para a gente que também está na correria da semana, é muito bom ver o feedback de vocês, a galera da base, o povo que está participando. Então, eu vou aproveitar, Boran, para poder te agradecer mais uma vez. Realmente, eu espero que a gente
faça novas parcerias e que você esteja conosco nessa caminhada outras vezes. É uma felicidade imensa ter tido você aqui conosco. E realmente, quando eu falo que aqueceu o coração, que aquece mesmo, tá? Toda a sua fala realmente foi muito rica e muito impulsionadora na nossa caminhada. E eu vou aproveitar para poder convidar todo mundo para o nosso ofício divino, que vai acontecer amanhã às 3 horas da tarde, né? Depois dessa reflexão que nós tivemos durante essa semana, né? Dessa proposta de defesa da vida da mulher em vários viés sociais, né? A gente teve aí um bate-papo, muitos esclarecimentos sobre a Lei da Maria da Penha, sobre direitos humanos, tivemos ativistas sociais, tivemos professoras, a galera do CEBI, só gente que a gente aprende muito. E aí a gente fica muito feliz com isso, e a partir de toda essa reflexão, a gente quer amanhã no ofício celebrar a vida das companheiras, né? Então eu convido a cada um e a cada uma às 3 horas, vai ser pelo Meet, nós vamos fazer pelo Meet, vamos postar daqui a pouco na página, e aí gostaríamos que todos vocês pudessem participar junto conosco, tá bom? Gorano, Se mais... me manda convite, eu vou, mas vou ficar em silêncio. Eu preciso aprender com vocês. A gente vai adorar a sua presença, eu vou te mandar o convite, sim. Realmente, é esse contato, é esse bate-papo que faz a gente esperançar, né? Num mundo melhor, numa igreja que pensa com mais carinho e que faz essa desconstrução machista. Então, sentimento de gratidão mesmo ao Borã, a Carla, que está aqui conosco fazendo essa proposta de inclusão, né? Carla, muito obrigada. A sua companheira também, que está revisando com você, realmente foi incrível a sua participação. Carolzinha, que ajudou a gente a ler aqui os comentários, interagindo, o celular dela que a bateria, ela teve que sair do Meet. O povo que participou, muito obrigada. E você, Bora, mais uma vez, gratidão, viu? Por essa live incrível, e obrigada por a gente ter conseguido aprender tanto com você. Tá bom. Gente, e também o Ti. Ô, Ti, aparece aí para o povo te ver. O Ti, que é aí do GT de Comunicação do Regional, nosso anjo. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tchau. Um beijo, fica com Deus. Ti não vai conseguir aparecer? Ti! A voz do anjo que sussurra no nosso ouvido, galera. Eu apareci, eu acho. Acho que eu me coloquei na tela aí. Colocou. Então, gente, um beijo. Até amanhã no ofício. Obrigado. A gente que agradece.